Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Estamos aqui agora em trio, não estamos em quarteto, né? Quarteto sim, agora é trio. O Fabinho, em função do trabalho, não pôde estar com a gente aqui hoje, mas ele está mandando boas energias aí para nós. Pessoal, hoje nós vamos falar de um tema que é bastante interessante. Mas antes de falar desse tema que é bastante interessante, vamos sempre pedir para vocês dar aquele like legal para nós, aquele like, dar aquele positivo para nós, façam os comentários, compartilhem os nossos vídeos, para ficar um negócio legal, para bombar aí o nosso canal, tá bom? E trazendo aí os recadinhos, os tarifeiros estão atendendo toda terça, toda quarta, todo sábado, tem alguns trabalhos de segunda-feira, e além desses trabalhos, tem uma vez por mês o trabalho de prosperidade aos domingos. Então, agende o seu trabalho, agende a sua ida lá nos tarefeiros, para você se sentir bem, para você se sentir legal, para você se sentir leve, né? Estamos lá para recebê-los e agende. O telefone vai aparecer, mas eu vou falar aqui também, 2606-6220 e 2605-6865. Ligue lá para as meninas vão atender, vão agendar e está tudo certo. Lembrando, a gente está fazendo todos os cuidados lá dentro, todo mundo usando máscara, né, bonitinho, direitinho, apesar que, graças a Deus, está bem suave essa parte aí da Covid, é lógico, nos ambientes abertos fora, o pessoal fica mais à vontade, mas lá dentro, como é um ambiente fechado, muita gente, a gente optou aí para estar usando máscara, tá bom? Então, antes da gente falar aí do tema, vamos fazer nossa oração de abertura, vamos elevando nosso pensamento ao Pai, vamos pedindo licença ao plano espiritual maior, pedindo licença ao dirigente espiritual desse nosso trabalho, das palestras de sábado de manhã sobre a apometria, desobsessão, vamos pedindo orientação, discernimento, vamos pedindo sabedoria, inteligência e boas intuições para passar algo legal, passar algo bom aí para todos vocês que estão aí, pedindo licença também para adentrarmos na sua casa, no seu lar, pedindo licença para o seu anjo da guarda, seus protetores, seus guardiões, vamos pedir licença para estarmos aí, né, falando, conversando, fazendo esse bate-papo legal, bacana dos sábados de manhã. E com isso, vamos agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, ao nosso Mestre Jesus, vamos agradecendo ao doutor Antônio, que é o dirigente espiritual da Casa dos Tarefeiros, que nos deu essa oportunidade de estarmos aqui. E com isso, vamos pedindo humildemente licença para dar por iniciado mais essa palestra, mais esse bate-papo dos sábados de manhã. Graças a Deus. Muito bem. O tema de hoje, gente, é um tema assim bastante interessante. Normalmente nós pedimos as coisas, né? Vale aqui lembrar que a Doroteia falou na palestra de ontem, né, que ela sempre passa um bom dia aí para nós. O que você estava pensando no dia 24 de dezembro? Passaram-se aí, e aí, hoje, dia 25 de fevereiro, passaram-se aí 2 meses do Natal. O que você pediu lá no Natal? O que você pediu para o menino Jesus? O que você pediu para você? Tudo aquilo que você pediu, se realizou, não se realizou, está para realizar? Como é que funciona tudo isso, né? Então, ela falou um pouquinho disso, e aí a gente quer aproveitar para falar um pouco disso para vocês aqui agora, nesse nosso bate-papo de manhã. E, normalmente, nós pedimos as coisas, e faz parte natural da gente estar pedindo as coisas, mas o quanto você está disposto a se dedicar, a se empenhar, a trilhar o caminho para conseguir aquilo que você pediu. Olha que interessante. Por exemplo, eu quero falar inglês, mas para eu falar inglês eu preciso estudar, né? Passo um risco um pouco aí no inglês, mas eu preciso me dedicar. Eu até deixei aqui na agenda 1 hora todo dia, né? Eu até deixei um horário no meio-dia, a 1, deixo aqui na agenda para ficar piscando, ó, na hora de estudar inglês. Tem dia que eu estudo, tem dia que eu não estudo. Mas se eu me dedicar todos os dias, com certeza eu vou alcançar isso muito mais rapidamente. Mas por quê? Porque eu tenho que me dedicar, eu tenho que me empenhar, eu tenho que esforçar. E quando nós fazemos isso, a gente sempre fala para as pessoas que estão aí nos ouvindo, dê o primeiro passo, se mexe. A partir do momento que você dá o primeiro passo, se mexe, o plano espiritual, se você está dentro do seu merecimento, olha como é interessante. Aí o que é merecimento, a gente não vai nem entrar nessa questão. Mas eu digo merecimento assim, do seu esforço, quanto você está se esforçando, quanto está se empenhando para conquistar aquilo. Muitas vezes aquilo acontece. Tem situações que a pessoa se esforça e às vezes não acontece. Olha aqui como o negócio é meio doido, né? Então, nós vamos falar um pouquinho de tudo isso.
Mas é uma coisa certa, na maioria das vezes, quando você se empenha, a coisa vem, a coisa vem. Mas você tem que refletir muito. Olhe para dentro de si, olhe para dentro de você e se tem aquela né, aquele autoconhecimento, aquele autodebate para você mesmo falar, será que eu me empenhei? Será que eu me esforcei realmente o necessário para alcançar aquilo que eu quero? Olhe bem dentro da sua consciência. Quando você faz isso de verdade, você vai verificar se alcançou, o porquê que alcançou. Se não alcançou, também o porquê que não alcançou. Mas, acima de tudo isso, o que tem que ficar? O aprendizado. Dando certo ou não, acontecendo coisas boas ou acontecendo coisas desafiadoras, coisas às vezes que não são muito agradáveis, o quanto você aprendeu com tudo isso? O quanto você foi paciente, o quanto você foi resiliente, o quanto você viabilizou, o quanto você se esforçou para que aquilo acontecesse. Então, a gente está falando aqui um pouquinho desses pedidos, ou, ao mesmo tempo, do resultado daquilo que você se empenhou. Então, é disso que a gente vai falar um pouquinho. E aí eu vou passar aqui para o nosso amigo Carlos, que é uma pessoa iluminada, é o que a gente fala, né? Dos nós quatro aqui, juntando aí o Fabinho, ele é o cara mais equilibrado, mais tranquilo, a gente sempre fala isso. Hoje foi o dia de eu passar a bola para você, viu, Carlos? Se você passar a bola para mim, hoje eu passei esse desafio para você. Fala aí, Carlão, o Como que você tem para a bom gente? dia Maurício, bom dia Ronaldo, bom dia pessoal que tá nos assistindo, nos ouvindo. O pior que você falando, eu lembrei de um ditado da minha avó, né? Quem não te conhece, que te compre. Não é bem assim, não, não é bem assim, não. Mas esse ponto é um ponto que é muito interessante nós explorarmos, né? Porque todos nós temos sonhos, todos nós almejamos alguma coisa, seja ela material ou seja ela espiritual, né? O que nos tirou daquele mundo de espíritos primitivos, que ainda somos crianças, mas nós não somos mais primitivos, foi essa vontade de conquistar coisas, né? Sejam elas materiais, sejam elas espirituais. Só que muitas vezes tem algumas palavras que eu anotei aqui que elas estão muito ligadas, né? Por exemplo, hoje em dia você vê muito se falar em resiliência, né? E precisamos tomar cuidado, porque principalmente quando um termo vira moda, tem muitas pessoas que estão por trás desse termo, né? Para um patrão é muito bom que os funcionários dele sejam resilientes e aguentem um monte de coisas que ele não deveria fazer, mas ele faz, eles estão lá aguentando. Então, é bom que eles sejam resilientes, né, nas tarefas dele. Não que a resiliência não seja boa, por favor, mas sempre que alguma coisa fica muito em voga, normalmente na nossa sociedade existem interesses por trás desses modismos, né? É só a gente ver. Tanto é que eles passam, né? Já foi bom tomar leite, já foi ruim tomar leite, já foi bom adoçante, já foi ruim adoçante, açúcar já foi ruim, açúcar já foi bom, né? Manteiga, margarina, um monte de coisa que a gente vê que as indústrias e os que lucram com isso promovem essas coisas. Mas eu não quero fugir do assunto. O assunto é: eu adoraria fazer meus pedidos de sabedoria, ou de apartamento novo, ou de carro novo, em qualquer âmbito que a gente possa ter algum querer de aumentar, de melhorar, e dormir. E no dia seguinte isso está feito, isso acontecer, como num passe de mágica. Mas, na maioria das vezes, isso não vai acontecer. Ao contrário, tem pessoas até que herdam herança de uma forma passiva e o desafio delas é manter aquilo, muitas vezes. E é o que a gente mais vê é pessoas que muitas vezes, inclusive, tem até estudos que entre duas ou três gerações as coisas se perdem, né? Porque elas precisam ser reconstruídas. Então, tem coisas interessantes. E não tem jeito. Você precisa, e você falou bem, Maurício, viabilizar isso, dar algo em troca, se preparar. A palavra preparação, eu estou preparado para receber ou conquistar aquilo que eu coloquei como meta em 2023, né? Quais os pré-requisitos? Eu os tenho.
E muitas vezes o segredo está aí. Muitas vezes a gente acha que, ah, não, a coisa material é só material. Mas, por exemplo, vou citar um exemplo. Eu quero sair da casa que eu estou e quero comprar uma casa que é duas vezes o preço. Então ela é maior e tudo. Será que esse desejo não embute em mim uma necessidade de eu segurar uma série de tentações, de coisas, de eu fazer uma poupança, de eu deixar, de eu aprender o valor de deixar de fazer algumas coisas que hoje são importantes e colocá-la numa balança diferente para conquistar essa outra? Né? Você falou muito bem. Ah, eu quero fazer uma faculdade. Bom, vamos lá. Eu não tenho dinheiro, então eu vou precisar. O meu desafio, o meu instrumento é estudar muito para poder entrar numa escola pública. Então, o meu desenvolvimento está ali. Ah, eu tenho a condição de pagar, mas eu preciso trabalhar durante o dia. Então, eu preciso sacrificar ou dar as minhas noites em troca desse sonho de ter um curso superior, de fazer uma segunda faculdade ou qualquer coisa que o valha. Então, muitas vezes, esses sonhos não se concretizam porque eu não estou disposto a essa transformação que ele me pede ou necessária para isso acontecer. Normalmente a gente precisa abdicar de algumas coisas para ter outras, não no sentido de não ter mais, mas no sentido de escolha, de esforço, de preparação. E é o que você falou. E muitas vezes, talvez, a lição que eu deva aprender está só na preparação e na viabilização, e não em usufruir daquilo. Talvez esse seja o motivo que muitas vezes as coisas não acontecem, mas eu passo toda a jornada de aprendizado. E o que eu precisava era aquela transformação, e não o objetivo em si. Lógico que a gente pode falar, a gente conjectura, mas muitas vezes é o que eu preciso para ser uma pessoa melhor, para desenvolver paciência, para desenvolver resiliência, para me preparar melhor, para me organizar melhor. Poxa, eu sou uma pessoa naturalmente, não estou falando de mim, estou um exemplo, mas eu sou uma pessoa naturalmente desorganizada. E para eu conseguir aquela meta, aquele sonho, eu preciso me organizar melhor, senão não vai acontecer. E de repente eu me organizo melhor, aquilo em si não acontece, mas eu já me transformei. A organização passou dentro do meu espírito, da minha alma, a ser algo que eu já consegui acoplar na minha história de vida. Então, dificilmente alguma coisa vai acontecer para você do nada. Quando a gente fala de merecimento, e você tocou, é muito difícil julgar isso, e a gente não quer ser juiz de nada, nem de longe, mas muitas vezes esse merecimento é essa parte que você quis dar em troca dessa evolução, essa melhoria como pessoa, como organização, como pensamento, como bondade. Às vezes você precisa ser só mais bondoso para aquelas. É engraçado que a gente fala muito, e eu vou já passar para o Ronaldo. É engraçado que quando nós nos modificamos, nós ficamos com a impressão de que as portas se abriram. Mas, na verdade, elas estavam lá. Nós só achamos as chaves, né? E eu coloco, às vezes, na palestra, quando eu falo, né? Por que que nós ficamos, muitas vezes, com a ideia, e isso virou meio que uma coisa, eu vou lá no centro para que meus caminhos sejam abertos. Em verdade, os caminhos estavam lá. Nós é que não enxergávamos. Mas depois que eu vou e começo a minha reforma íntima, começo a melhorar, começo essas transformações, eu passo a enxergar o que já existia. Porém, como antes desse momento eu não enxergava, na minha mente eles não existiam. Então, o fato de ir lá abriu os meus caminhos e criou coisas que, na verdade, já existiam. Mas, como eu não via, para mim não era uma realidade, uma verdade. Mas o homem dos caminhos abertos vem na sequência, né, meu amigo Ronaldo? Aquele que tem todas as chaves das transformações que precisamos fazer. Ficou até poético, né? Isso é demais, pessoal. Nossa, muito bom.
Bom dia a todos novamente aqui. O Carlos, obviamente, é um brincalhão, né? Porque vocês viram aí. Maurício, tudo bem? Pontos importantíssimos que falamos aqui, né? Esses assuntos, Carlos e Maurício, sempre é importante. Eu falo assim, a gente tem que fazer nossas correções de rota na vida, né? E o assunto que vocês estão colocando aqui, para a gente perceber, analisar, né? Nós somos seres inteligentes, nós vivemos para isso, né? Então, Deus, quando nos coloca a inteligência a nosso favor, né, nós não somos os animais irracionais que têm aí por si só uma conduta, ele segue, né, por instinto e tudo mais. Nós não. Nós somos o tempo todo, né, analisando, pensando, mudando, e o mais, o melhor de tudo é evoluindo, crescendo, aprendendo, né? Essas palavras não vão sair do nosso dicionário tão fácil assim, né? A nossa vida aqui, que é esse aprendizado, que é essa escola, que é essa universidade, né? Seja lá como a gente vê isto, com tudo que está em volta de nós, obviamente, né? Com todas as pessoas que estão conosco, todas as situações que nós vivenciamos, né? Falamos há pouco tempo de leis, né? Tudo isso tem que tá conectado, né? Então, o que é importante, o que é bom é perceber a atuação no plano espiritual, a atuação dos nossos amigos do amor, nossos amigos do bem, a forma que o Pai nos trata, né, conforme nós também nos tratamos, não é? Não é o como Ele quer, na verdade, né? Falou-se aqui de merecimento, é importante a gente falar novamente de merecimento, parece que não, né? Mas merecimento são conquistas, né? Na verdade, você conquistou. Ora, você fez um monte de coisa, você mereceu um monte de coisa. Quando você, por que que eu mereço mais do que... Não, eu não mereço mais ou menos. É só conquistas, pura e simples, né? Seja como o Maurício falou, pelo estudo, pelo trabalho, por ser uma pessoa moralmente vivendo, né, a vida para que as coisas aconteçam. Então, por que que os próximos, né, se aproximam de nós? Por que que as coisas nossas acontecem talvez melhor? Porque a gente se dedica para isso, porque alguém olha para nós e fala, nossa, você é diferente, nossa, você cuida melhor, você trata melhor, você convive melhor, você tem uma educação, que eu falo educação é a forma de lidar, não é educação de nascença, não é isso, né? Você pode talvez não saber intelectualmente, mas é a forma de você se colocar e respeitar o próximo. Então, nesse ponto aqui nós falamos, é importante aí para que nós tenhamos tudo isso, para a gente analise essa nossa caminhada, ter as nossas ambições, ter as nossas vontades, ter as nossas metas, né? Por quê? Porque isso nos fortalece, isso nos guia. Você precisa ter um guia, você precisa ter uma trajetória, né? Você tem que acordar de manhã e falar, o que eu vou fazer hoje? Né? Talvez seja o mínimo possível, mas o que vou fazer hoje? Por quê? Porque aquilo te exalta, aquilo faz com que você cresce. Você vai se preparar para as suas conquistas. E nós somos assim. Nós nos preparamos todos os dias para nossas conquistas. Seja o material, que é importantíssimo, né? Nós já discutimos isso, já falamos isso várias vezes. Seja para a nossa evolução espiritual, seja para o nosso bem-estar. Qual que é o meu bem-estar? Eu estar tranquilo, eu não ter problemas, falamos da saúde agora há pouco aqui, né? Boa alimentação, exercícios físicos, tirar aquilo que não nos serve, né? Vícios, hábitos totalmente contrários. Isso tem um. É lógico que a gente quer comer um hambúrguer todos os dias, né? Mas talvez a gente queira, mas comer algo diferente. Pô, você vai ter que cozinhar, você vai ter que preparar, né? Estou aqui corroborando com a Marina, depois se ela nos ver aqui, que é a nutricionista lá da casa, né? Então, isso tudo tem uma conexão, tem uma conexão. Então, falando do merecimento, e às vezes é necessário a gente fazer uma análise mais profunda, e eu estou pegando alguns ganchos que a Doroteia nos colocou na sua mensagem de ontem, que é justamente isso, né? Fazer uma análise mais profunda, né? Para quê? Para a gente não ter frustração. Não consegui, não fiz. Já passou meio ano, né? No caso, mas já passou 60 dias, já passou, e eu ainda não conquistei, não aconteceu, mas não é porque não merece. Faz a sua análise, senão você vai ficar frustrado. Você vai chegar no final do ano e falar, não consegui, Deus não me ajudou, o plano espiritual não me ajudou, eu fiz as minhas orações, mas a oração tem que ser complementada por ação, né? A oração ela é muito boa, ela edifica, né? Mas e a nossa ação? Como é que foi a nossa ação? Como é que foi a nossa busca? Como foi as nossas metas? Pô, estou em meta.
você quer fazer esse ano? Né? Vou dizer, já falei isso, é importantíssimo o trabalho que a gente faz lá no final do ano, porque as pessoas se animam, as pessoas buscam, né? E o buscar faz parte do nosso íntimo e nos auxilia no nosso crescimento, na nossa evolução. O tempo é para assimilar, ou seja, nós vamos usar o tempo a nosso favor. O imediatismo, né, não serve muitas vezes. Por quê? Porque o imediatismo às vezes não tem um aprendizado que é o mais importante daquela situação. A situação foi colocada para nós. Para resolver de imediato? Não. Talvez não. Talvez é tempo, talvez é mais análise, talvez é outros caminhos, talvez é ir voltar 2 passos atrás para dar os 3 à frente. Então, o que é isso aqui? É o tempo. E o tempo, ele nos auxilia. Por que ele nos auxilia? Porque às vezes vai passar, né? Emmanuel falava isso, tudo vai passar. Né? Quando? Quando estiver já concluído tudo que for necessário. Né? Então, tudo vai passar. Essa mensagem é muito forte, muito boa. Pô, que bom. Vou sentar e esperar? Não, que o tempo vai correr e não vai passar no tempo que você gostaria, vai passar no tempo que você se dedicar, no tempo que você estiver à disposição ainda. E se ainda não ocorreu, faça uma análise, por quê? Porque ainda tem que, né, a roda ainda tem que dar mais alguns giros e tudo mais, né? E eu falo sempre aqui, doutor Antônio, a gente fala muito do doutor Antônio, fazer uma peça do doutor Antônio, a casa do doutor Antônio, né? Casa dos tarefeiros, e nós pedimos a ele que nos auxilie, que seja conosco, né? Mas, de vez em quando, a gente tem que parar um pouquinho também e falar, bom, como é que eu também estou me dedicando, né? Aquilo que é o trabalho na casa, por exemplo, né? Não que seja o dar e receber, mas faz parte de todo um processo, né? Faz parte do que é dentro da casa, que é fora da casa, que é na família, né? Como que a gente lida com todo esse ambiente externo, né? Como que a gente trabalha tudo isso, né? Então, eu lembrei aqui do Dr. Antônio, né? Que a gente sempre tem ele como guia, como só guia espiritual, mas guia como relato nas mensagens que ele nos trazem aqui, e muitas vezes a gente faz a correção de rota novamente, para onde a gente quer ir, como que a gente quer fazer. Isso vai sempre acontecer. Na hora certa, os desafios maiores, né? Então, quer dizer, o carregar a cruz, acho que é uma menção aqui que temos que falar. Então, não na hora certa que for dado aquele peso maior para nós, por que nós estamos carregando, por que a dificuldade está um pouco maior nesse momento, é porque nós precisamos, é porque nós aguentamos, é porque na vida nós vamos ter que fazer, sempre lembramos, né? Da ação e reação. Então, talvez a reação, né, está vindo no momento certo, que você, obviamente, tem capacidade de seguir com isto, e sempre pensando, estamos em construção. Construção, construção. Nós devemos ter na nossa mesa, no nosso trabalho, nós devemos ter aquela plaquinha, sabe? Estamos em obra? Sempre assim. Estamos em obra, estamos em obra. Mas a construção não vai acabar? Não vai acabar. Né? Nós vamos construir sempre. E edificação, o que é edificação? É solidez. É fazer alicerce, solidificar, crescer, né? Edificar, ou seja, crescer, tudo mais. Então, assim, Maurício, eu acho que é isso que eu tenho aqui para dizer para todos nós, né? De uma forma de também aprendizado, reflexões, análises, né? Para entender o nosso caminho e a gente não ter frustrações. Não, pelo contrário, aproveito os momentos de reflexão para correção de rota. Quando eu vou, o que eu tenho que fazer? Né? Eu preciso voltar aqui, eu preciso fazer um pouquinho mais. Carlos falou, estou aprendendo o seu inglês. Amor falou, estou aprendendo o inglês. Dedique-se um pouco mais. Talvez não está sendo suficiente a meia hora daquela sua hora que você está dedicando. Talvez tenha que ter alguns minutinhos a mais, Maurício. Né? Tem um pouco disso, pessoal, que eu tinha para concluir aqui a nossa conversa de hoje. Legal, legal, Ronaldo, legal. E Carlos, você sabe que vocês estão falando? A gente vai falando, a gente vai anotando algumas coisas. Eu anotei 2 coisas importantes. Uma delas, o canal falou de sonhos. E aí eu me lembrei de um filme que chama A Procura da Felicidade com Will Smith. E aí ele está em busca da felicidade, está à procura dessa felicidade, de um trabalho e tal. É assim, um exemplo, aquilo ali é um fato verídico e que aconteceu. Então, foi uma conquista muito boa dele. E numa das cenas, o filho dele falou que quer jogar basquete na NBA. Ele falou, imagina, tal. Aí, na hora caiu a ficha dele e ele falou para o filho dele, não deixe ninguém falar que você não consegue. Você pode
Todo mundo pode falar que você não consegue, mas você tem que acreditar naquilo que você sonha, naquilo que você quer. Então, quando você faz isso, aqui a gente falou do esforço, do empenho. Pode até ser, igual o Calão falou, igual o Ronaldo falou, que você não consiga, mas o que você trilhou nesse meio do caminho? O que você aprendeu nesse percurso, nesse caminho? Então, aprendizado fica. Mas não deixe que ninguém fale para você que você não pode fazer isso ou aquilo, ou que aquele seu sonho não é para você. A gente já falou isso em outras ocasiões. Não deixe que ninguém faça isso. Outra coisa também que a gente estava falando, a gente fala da oração. Oração, o próprio nome é orar com ação. Por isso chama oração. É orar com ação. Não adianta você ficar só orando. Você tem que orar e também tem que fazer ação. Para que os caminhos se abram. O Calão até colocou bem. As portas já estão aí, os caminhos estão aí. Só precisa alguém direcionar ou você se ligar ao plano maior e falar, pá, tá aqui o caminho. É a ação. E uma outra coisa que a gente estava falando, a gente sempre gosta de falar aqui dos nossos exemplos, né? Às vezes a gente passa por situações bastante desafiadoras, e aí adianta ficar reclamando? Não, não adianta ficar reclamando. Você tem que agir, você tem que fazer, você tem que orar e fazer as ações necessárias para que a coisa aconteça. Às vezes a coisa é tão grande que você dá aquela desanimada, poxa vida, mas aí ao mesmo tempo você para, não, peraí, não tem que desanimar, tem que fazer a coisa acontecer, tem que fazer a coisa andar. E eu me lembrei de uma ocasião, isso já faz um tempo, né? Isso foi, nós estamos em 2023, foi em 90 e alguma coisa, de 98 para 2002, já fazem 20 anos, quando eu estava fazendo um mestrado. Sonho de fazer um mestrado. Foi um esforço danado, gente. Às vezes deixava o pessoal na praia, eu subia para São Paulo, ficava o dia todo lá, lendo livro, escrevendo, tal, não sei o quê. Foi um esforço bastante, foi um empenho muito forte. Mas, assim, o resultado foi muito bom. Depois que eu terminei, depois que eu defendi a tese de mestrado e tudo mais, fiz a tese, né, a defesa pública e tudo mais, cara, veio um monte de coisas interessantes, um monte de coisas legais depois disso. Muitas portas se abriram, aquilo que a gente falou. Então, para todo esforço, sempre vai ter a recompensa, de um jeito ou de outro. Podem ter certeza disso. É isso que a gente acredita. Então, é isso que nós deixamos para vocês. E o Ronaldo até colocou, estamos em constante construção, né? Estamos em constante evolução. E uma coisa é certa, né? Deus dá o frio conforme o cobertor. Se você está passando por determinadas situações, é porque você tem a capacidade e a competência de dar certo, de fazer a coisa fluir. E outro detalhe, muitas das coisas que ocorrem às vezes na nossa vida, não adianta culpar o outro, ou a pessoa, aquilo. Aqui que nós estamos da reflexão. Somos nós mesmos. O que de nós ficou faltando ou o que de nós fizemos a mais, né? Então, é isso. Esse é o recado que nós deixamos para vocês hoje. Então, vamos aqui agradecendo a Deus por mais esse dia, agradecendo a Deus por mais essa manhã de sábado, agradecendo ao doutor Antônio, ao nosso mestre Jesus, por estarmos aqui fazendo esse bate-papo, conversando, refletindo, crescendo, né, com toda essa nossa conversa. Muitas vezes a gente passa para as pessoas, né, ouvirem, nos assistirem, mas nós somos os primeiros aqui a aprender, e a ouvir, porque para nós passarmos, nós ouvimos primeiro, né, e quando nós falamos, nós ouvimos primeiro também. Então, agradecemos a Deus por toda essa oportunidade. Gratidão, gratidão sempre, gratidão à Casa dos Tareteiros, gratidão ao doutor Antônio, gratidão aos nossos amigos que estão aqui, né, Ronaldo, Calão, o Fabinho, que não está aqui hoje, mas está em pensamento aí com a gente. E muito obrigado novamente, né, pedimos aí permissão ao plano espiritual maior para dar por encerrado mais esse nosso bate-papo, mais esse nosso bate-papo na manhã de sábado de hoje. Graças a Deus, fiquem com Deus e um ótimo final de semana para todos. Não esqueça de dar o like.